Olá, bem-vindos a mais um SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. Me chamo Bruno Ross e estamos aqui com o Dr. Milton Ross, nesse dia especial que celebramos o Dia do Cirurgião de Quadril da SBQ, para conversarmos sobre como nasceu a cirurgia do quadril no Brasil. Dr. Milton, como é que foi o surgimento do quadril como especialidade, os primeiros passos? Como é que o senhor visualizou esse movimento inicial? Sim, inicialmente, bom dia. É um prazer e uma honra ter sido distinguido com esse tipo de entrevista, ainda mais capitaneado pelo Bruno. Tá? E achei uma iniciativa extraordinária. Eu acho que ela deve se repetir para frente, porque ela é uma memória oral, mas ela acaba ficando gravada e ela pode fazer parte de um acervo importante para a história futura da SPQ. Na verdade, o quadril no Brasil ele começou na década de 60, no início da década de 60, e não houve um nascimento efetivamente. O que houve, como regra, são iniciativas individuais em alguns lugares com alguns profissionais, mas que começaram a fazer prótese. A subespecialidade não existia e chefes de serviço, pessoas que tinham interesse no desenvolvimento dessa nova técnica cirúrgica, começou a fazer cirurgia de artroplastia. No Brasil, em particular, dois personagens foram relativamente importantes porque eles olharam um pouco mais para frente e tentaram desenvolver materiais nacionais, que foram pioneiros na época, que era Orlando Pinto de Souza na Santa Casa, que na verdade pegou alguns métodos do ring, né, e hoje a Zimmer está tentando repetir, que é o acetábulo com um pino fixado no ilíaco lá, e a haste não cimentada. E na sequência o professor Lage, que era da USP, São Paulo, né, do IOT, ele tentou desenvolver uma prótese, fez a prótese, implantou, em muitos casos eu cheguei a ver raio-x de algum pós-operatório de médio prazo, que a metafisária hoje, tá, ela imita, obviamente com o avanço da formatação da biomecânica diferente, mas o princípio era o mesmo. Então esses dois é que começaram a pensar. Na sequência, vendo esses tomando iniciativas, surgiram outros locais e outros profissionais que acabaram dando um upgrade muito importante. Dentre esses, se destaca, obviamente, o professor Rudelli, de São Paulo, né, que começou fazendo prótese de Maqui-Farrar, que era uma prótese inglesa, né, tinha um projeto dela, o conceito da época era metal-metal, mas que mostrou maus resultados. E no Brasil também, em Porto Alegre, o Saulo Messias, que eu conheci também pessoalmente, foi o que levou essa prótese a Porto Alegre, fizeram algumas. Isso foi década de 80, mais ou menos? Início da década de 70. 60 foram os dois de São Paulo, né, o Lage e o Cavalo Pinto, o Orlando Pinto de Souza, e na sequência eles foram buscar as próteses fora. Naquele momento, como era tudo amador, o colega ia para o exterior, ia para a Inglaterra, né, via lá fazer algumas próteses, ele comprava um número de próteses lá, 20 próteses, 50 próteses, e vinha para o Brasil, vendia as próteses e fazia, era assim que funcionava. E não é diferente, não é criticável esse tipo de situação naquele momento, né? E também, no mesmo momento, bem no início da década de 70, apareceu o russo no Rio Grande do Sul, tá? Que era o Sivas, que apresentou a primeira prótese não cimentada do mundo. Ele fez cirurgias em Porto Alegre, Santa Maria, né? Mas como ele fez umas 10 cirurgias, infectaram 12, né? Porque era monstruosa o negócio. Eu, particularmente, tirei uma prótese dessas que ele fez em Santa Maria, e aí ele foi para o Rio Grande do Sul porque tinha um russo em Santa Maria, que era o Eugênio Strelaev, que falava inglês, era irmão da Elpa Maravilha, que era uma personagem do Chacrinha. Todo mundo conheceu ela, que tem um pouco de idade, né? Mas não prosperou porque realmente ela também era ruim. Aí, em 1975, o professor Rudelli, na época, estava ascendendo, assim, ele já era uma referência inicial de próteses, mas sem uma consistência maior. Viajou o mundo, eu me lembro disso, que eu fui a São Paulo, no Encontro Santa Casa, em 75, e ele estava voltando, para ver o que a Europa tinha de bom, que o foco era a Europa. E aí, entre todos os locais que ele visitou, na França, na Alemanha, ele fixou a ideia do Charlie, lá em Wrightington, que já tinha princípios bem estabelecidos e bem definidos, sob o ponto de vista biomecânico. E ele trouxe esse método para o Brasil, foi um pioneiro aqui, além de ter feito essa prótese durante 40 anos, e difundiu isso muito. Na sequência, o Dr. Manuel Dias, em Porto Alegre,
ao qual eu acompanhei o tempo, também se dedicava a esse tipo de prótese. Então, essas iniciativas individuais, na década de 70, deu mais consistência, a durabilidade das próteses já era bem melhor, apesar do polietileno sendo comum normal. Isso propiciou, pelo Gustavo Teixeira, que é o Gustavão, que está vivo, soube ontem, falei com a repórter que entrevistou ele há poucos dias, ele queria fazer o Congresso Brasileiro da Spot na Bahia, que tinha um centro de eventos novo. E o pessoal tinha um certo receio, porque o Gustavão era muito expansivo, otimista, um empreendedor. Aí foi feito o teste piloto, por isso que saiu o primeiro simpósio de cirurgia do quadril na Bahia, que ia ser o teste, que se esse fosse um sucesso, ele ia ser autorizado pela SBOT para fazer o Congresso Brasileiro. Esse foi em 81. Isso foi em 1981, abril de 1981. Quando nasceu a minha filha mais velha, eu estava na Bahia. Eu tinha recém-nascido, eu fui para a Bahia para ver esse evento. E esse evento foi um marcante, assim, porque ele serviu de catalisador das pessoas, dos profissionais que estavam interessados em fazer quadril. Naquele encontro, tá, obviamente tinha as estrelas, era outra época, era o Heinz Ricker de Curitiba, era o José Rodrigues lá do Recife, né? Estava o Nau Monteiro, mais tinha tinha o Mata Machado, né? E o Márcio Bereni Carvalho foi o presidente do Congresso, né? E o organizador foi o Gustavão. O Márcio Bereni Carvalho era de Minas Gerais, um sujeito muito trânsito, e um convidado internacional que esteve presente, que foi o Eduardo Salvati, por intermédio do professor Rudelli. Ele veio e foi brilhante, ele continua hoje vivo, né? Fez a história no Special Surgery de Nova York e durante 30 anos, um pesquisador e uma pessoa excepcional, era argentino, naturalizado americano, e ali foi o pontapé inicial da estruturação institucional, porque a SBOT não queria perder o controle da situação, aceitaram formar um comitê submetido a essa Sociedade Brasileira de Pediatria e Traumatologia. E lá foi feita a ata de fundação, precária, tudo, mas de qualquer forma aquilo serviu como elemento aglutinador e o Rudelli tomou a frente para organizar outros eventos de cirurgia do quadril pelo Brasil, um sucesso extraordinário, e aí explodiu a especialidade. E certamente depois de 81, que houveram os outros congressos, houve muitas histórias que marcaram esse período. Você lembra de alguma história assim que te marcou de maneira mais forte daquela época para hoje? Sim, o Rudelli fez um congresso em 94, em 84 aquele hotel foi grande lá, o Maksud, fantástico. Convidou uns 30 estrangeiros, mas era Lloyd Roberts, esse pessoal que também fazia ortopedia pediátrica, mas era quadrilo no seu todo. Esse foi muito bom, mas o que efetivamente me marcou, eu como profissional, foi em 86, quando o professor Rudelli, que foi meu amigo a vida inteira, me colocou numa fria, me botou numa mesa redonda onde estava o Eduardo Galante, que era um personagem mundial na época, tinha lançado a Harris Galante, o Krakow e o Renato Bombello. Eu, com 36 anos, né, e aquelas feras, que eram os leões da época, eram personagens mundiais, no meio ali, encolhido, né, mas assim, sem noção da importância daquilo ali. E na época eu apresentei os primeiros casos de reconstrução com bloco de acetato. E o debate foi muito bom, né? Obviamente o Krakow era muito duro também, que fez a PCA, a prótese aquela com microesfera. E no final, na saída dessa mesa redonda, o Galante me procurou, que era um deus à época, e diz assim: gostei muito do que o senhor fez. Vai em frente. E aquilo me deu uma coragem inaudita, né? Uma irresponsabilidade pela ignorância, né? E eu continuei naquela linha ali. Aquilo foi a coisa mais marcante da minha vida profissional. E no caso, voltando um pouquinho para a Bahia, era a acessibilidade do Salvati. O Salvati é um sujeito muito carismático e ele se dispunha a almoçar comigo, com o Rudelli, mais 2, 3 ali, né? E um bate-papo normal, que na época, com os brasileiros, era impossível. Naquele congresso da Bahia também tem um episódio interessante. Eu pedi a palavra para apresentar alguns casos de artrodese de quadril pós-falha de prótese. E um dos cardeais que estava lá em cima da mesa, né, diz assim: quem é esse menino aí? Aí o Santin me salvou. O Santin já era um sujeito muito conhecido, levantou e disse: não, esse é o Milton Rose, eu conheço ele, tá? Eu já fui a Passo Fundo, tá? Ele é um sujeito sério. Aí eu pude falar, porque do contrário os cardeais não permitiam falar, era impossível.
né? E naquele congresso lá da Bahia, o Heinz Richter apresentou uma estatística de mais de 300 próteses de Chandler feita em Curitiba, né? Claro, deficiência da época, mas de qualquer forma foi bastante marcante esse aspecto também, que ele mostrou, o Rudella ainda não tinha, mas ele já conseguiu mostrar uma estatística significativa e era um sujeito muito sério. Ótimo. Então a gente vê que tem muitas histórias de pioneiros no Brasil, né? Que o senhor acabou fazendo parte de boa parte dessas histórias. E com base nisso, que mensagem que gostaria de deixar para os jovens cirurgiões que estão iniciando, os aspirantes aí que ingressaram na sociedade nesse ano? Como é que você vê o futuro deles? Uma mensagem direta para eles. Sim, são basicamente assim, eu tenho um ditado que eu aprendi, me surgiu espontaneamente e que eu repito com extrema frequência, que você não pode ficar focado numa coisa só, entendeu? Olhando que aquilo é a solução para tudo. É importante que, se você observa a vida, a biologia, você pode ser um sábio. Agora, se você quer que a vida te ensine, você não tem proatividade, não tem observação, você vai ser um velho com experiência. Mas isso não inutiliza o experiente, velho. É fundamental entender que ninguém tem a solução completa, tem várias formas adequadas de fazer, e isso tu só aprende na medida que você conversa com gente que tem grande experiência e tem um conceito estabelecido, porque você pode transmitir conceitos básicos que fazem te pensar de novo. E você não acreditar na primeira seita que aparece achando que aquilo é bom e nunca priorizando o dinheiro. Sempre você deve priorizar a tua qualidade pessoal como médico, ortopedista, cirurgião de quadril. E, em segundo lugar, fundamentalmente, o que é melhor para aquele caso do paciente. O dinheiro deve ser uma consequência, ele não pode ser alterado, essa sequência de interesses, porque contamina, e um sujeito que tem uma benesse econômica muito grande quando é muito jovem, ele acaba se corrompendo por qualquer coisa e normalmente perde o rumo da história. Ótimo. Então eu queria agradecer ao Dr. Milton a oportunidade da entrevista. Encerramos mais esse SBQ Talk. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu sou um contador de história, né? Mas eu vivi grande parte dela, eu fico muito feliz em o pessoal me dar esse espaço, tá? E sempre estamos abertos, a nossa vida foi ensinar aos outros, e eu espero que os profissionais que nos sucederão terão a mesma mentalidade. Sempre transmitindo conhecimento, e conhecimento só vale dinheiro se os outros sabem que você sabe, então pode ganhar dinheiro com isso também. Muito obrigado.